Estamos iniciando mais um programa Palavra Ética no YouTube, canal Frei Gilvander Luta pela Terra e por Direitos, e por outros meios na internet, tais como Instagram, Facebook e TikTok. Hoje, para refletir com você, a partir do Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 1 e versículos 7 a 14, que nos mostra que participa do reino divino quem subverte hierarquias e domínio. Está no ar mais um episódio do programa Palavra Ética com o Frei Gilvander, um espaço de resistência e esperança, onde ecoa a voz de quem luta por direitos à terra, moradia, preservação ambiental, cidadania e superação de todas as injustiças. Convido você a dar um like aqui neste nosso vídeo e a inscrever-se aqui no nosso canal no YouTube. Gratidão pela atenção e vamos ao assunto de hoje. O Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 1 e versículos de 7 a 14, nos mostra que participa do reino divino quem subverte hierarquias e domínio. No Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 1 e versículos de 7 a 14, estão postas condições e orientações para sentar à mesa do reino divino, não apenas para participar da festa em igualdade de condições com todas as pessoas comensais, mas como tecer relações humanas e sociais que construam uma sociedade deshierarquizada, com igualdade de condições, com respeito à dignidade de todos e todas. Jesus de Nazaré, atento e perspicaz diante de tudo o que acontece, vai lendo sinais dos tempos e sinais dos lugares, e retirando lições de vida que nos apontam o rumo a seguir para, de fato, sermos fiéis ao projeto do reino divino, que quer vida e liberdade em abundância para todos e todas. Um acontecimento aparentemente do cotidiano, como a refeição em um dia de sábado na casa de um dos chefes dos fariseus, serve para que Jesus mostre as condições para sentar-se à mesa do reino divino. Este versículo se presta bem para mostrar a hipocrisia da sociedade burguesa. Uma pessoa influente e de posses, chefe dos fariseus, com seus convidados selecionados, amigos, irmãos, parentes e vizinhos ricos, celebra o dia de sábado, data que, no projeto de Deus, deveria ser momento de celebrar a vida que Deus quer para todos e todas, e não simplesmente para as pessoas privilegiadas. No Evangelho de Lucas, os fariseus são chamados de amigos do dinheiro e são os que mais defendem o sistema desigual das cidades, fundado na concentração de bens e na propriedade privada. Relacionam-se entre eles e jamais convidam à mesa um pobre ou pessoa com alguma deficiência, pois são pessoas consideradas impuras. Com esse sistema de relações, vão tornando a sociedade cada vez mais desigual e discriminadora, hierarquizada pelo mérito, honra e privilégios. Essa sociedade observa Jesus. Diz no Evangelho, eles o observavam Jesus, para ver o que ele tinha a fazer. O tema da mesa, comensalidade, é um dos mais caros ao Evangelho de Lucas. Jesus come com os publicanos, à mesa na casa de um fariseu, é ungido pela mulher pecadora, também na casa de um fariseu, desmascara a hipocrisia e o legalismo de quem o acolhia. Janta na casa de Zaqueu e o ensina a repartir.
faz-se ele mesmo pão repartido e se dá a conhecer em Emaús, ao redor da mesa, ao partir o pão. Ao todo, por 12 vezes, Jesus se senta à mesa, segundo o Evangelho de Lucas, e ainda convida a quem permanecer fiel a sentar-se na mesa de seu reino. Em Lucas capítulo 14, versículos de 7 a 11, narra-se o que Jesus tem a dizer à sociedade hierarquizada, sociedade que produz a desigualdade. A refeição na casa do chefe dos fariseus é marcada pela competição social. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Mais adiante, Jesus dá esta advertência aos discípulos: tenham cuidado com os doutores da lei. Eles fazem questão de andar com roupas compridas e gostam de ser cumprimentados nas praças públicas. Gostam dos primeiros lugares nas sinagogas e dos postos de honra nos banquetes. No entanto, exploram as viúvas e roubam suas casas e, para disfarçar, fazem longas orações. O que Jesus tem a dizer a essa sociedade parecida com a sociedade capitalista que hierarquiza as pessoas? Uma parábola e nada mais. E, por ser parábola, ela traz um sentido oculto que só os comprometidos com o reino de Deus conseguem descobrir. Se alguém convida você para uma festa de casamento, não ocupe o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que você. À primeira vista, uma simples advertência para as etiquetas de grandes encontros e festas de quem domina na sociedade. E talvez um momento privilegiado para, por tática esperta, galgar alguns degraus na posição social. Vou sentar nos últimos lugares para que o dono da festa, diante de todos, me promova aos primeiros lugares. Não é isso que Jesus quer ensinar. Inocentemente, poderíamos perguntar, no meio dessa sociedade ambiciosa pelos primeiros lugares, onde ter-se-ia sentado Jesus? E aqui começa a aparecer o sentido oculto da parábola. Mais adiante, Jesus irá dizer, afinal, quem é o maior? Aquele que está sentado à mesa ou aquele que está servindo? Não é aquele que está sentado à mesa. Eu, porém, estou no meio de vocês como aquele que está servindo. Alerta Jesus. Com quem, então, se identificou Jesus nessa refeição com integrantes da sociedade opressora? Certamente com os esquecidos, os que não foram convidados, e com aqueles que não aparecem, isto é, os que estão servindo à mesa, prepararam a festa sem dela participar. A moral da parábola é esta: quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Esta posição foi assumida pelo próprio Deus, que optou pelos humilhados e escravizados, conforme está lá no livro de Êxodo, capítulo 3, versículos de 7 a 10. O próprio Evangelho de Lucas, em outra passagem, nos ajuda a entender a questão. Ele realiza proezas com seu braço, dispersa os soberbos de coração, derruba do trono os poderosos e eleva os humildes. Aos famintos enche de bens e despede os ricos de mãos vazias. Nesse sentido, pode-se ler a parábola do fariseu e do publicano. Eu declaro a vocês que este último voltou para casa justificado, o outro não.
Em Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 14, nos é apresentado o projeto do reino divino, casa e banquete dos marginalizados. Jesus contou uma parábola à sociedade exploradora, e essa parábola apontava para o sentido oculto da mesma. Agora, ele se dirige às lideranças, chefe dos fariseus, tornando claro o significado oculto. Quando você for dar um almoço ou um jantar, não convide os amigos, nem os irmãos, nem os parentes, nem os vizinhos ricos, porque estes irão também convidar você, e isto será a sua recompensa. Pelo contrário, quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, os irmãos de rua, então você será feliz. Vi este evangelho acontecer em Belo Horizonte no dia em que um aniversariante celebrou sua festa de aniversário, oferecendo um almoço comunitário aos irmãos em situação de rua que são violentados ininterruptamente pela sociedade do mérito e por empresários políticos como o desgovernador de Minas Gerais, Romeu Zema, que disse recentemente que as pessoas em situação de rua precisam ser guinchadas como carro quebrado e estão formando chiqueiros humanos nas cidades. Triste ouvir isso. Fiquemos do lado das pessoas que têm empatia por todo e qualquer ser humano e por todos os seres vivos da criação, e nosso repúdio veemente aos cegados que reproduzem estigmas, que apunhalam as pessoas e fomentam violência social. O conselho de Jesus é para as lideranças entrarem na dinâmica do reino divino, no sistema econômico das aldeias do campo, oposto ao sistema das cidades, vigorava a lei da partilha, da troca, da ajuda mútua, de modo que ninguém passava fome e ninguém era desrespeitado. Aqui acontece o contrário. A regra é concentrar e relacionar-se somente com quem pode retribuir. Aí o reino não planta raízes. Jesus quer dizer o seguinte: não dá para receber em troca, pois o reino divino não é comércio ou troca de favores. O reino é dado gratuitamente e só quem cria relações de solidariedade e gratuidade com os excluídos é que poderá sentir-se coautor de uma sociedade deshierarquizada. De fato, aleijados, mancos, cegos eram discriminados por sua condição física, postos à margem pela sociedade imperial escravocrata e pela religião fundamentalista, tidos como mutilados por Deus. Em vista disso, podia-se celebrar tranquilamente os sábados sem pensar neles, mas o reino de Deus inverteu essa situação, colocando os pobres e lascados da vida para com eles celebrar a festa em um clima de solidariedade e gratuidade. E tudo isso por causa de Jesus, que está no meio de nós como aquele que serve. Enfim, participa do reino divino quem subverte hierarquias e domínio e tece relações humanas e sociais que garantem a igualdade de dignidade de todas as pessoas, sem exceção, enquanto alguns, para tentar justificar seus privilégios, defendem a meritocracia, a retribuição, que geram a exclusão. Jesus orienta para a humanização da vida, para tecermos relações humanas e sociais de justiça, de respeito à dignidade humana e à dignidade de toda a biodiversidade, relações de solidariedade e fraternidade. É isso aí. Gratidão pela atenção. Se você gostou deste nosso Palavra Ética,
comente aqui abaixo no nosso vídeo e compartilhe este programa Palavra Ética. E inscreva-se aqui no nosso canal no YouTube, no TikTok, no Instagram, se você quiser. Que a luz e a força divina presente em nós nos inspirem sempre na luta por direitos e por tudo o que é justo. Abraço terno de Frei Gilvander Moreira e até o próximo Palavra Ética. Aqui, a palavra ética ganha vida. Cada voz faz a diferença. A gente amplifica os gritos por justiça, os clamores e as reivindicações justas e legítimas dos povos, comunidades e dos movimentos sociais do campo e da cidade. Sua voz importa, de verdade. Junte-se a nós, espalhe essa mensagem e faça parte desse movimento que transforma. Acompanhe, compartilhe e fortaleça essa luta pelo bem comum. Bora lá fazer acontecer. A mesa tão grande e vazia de amor e de paz. De paz. Aonde é o luxo de alguns, alegria não há. Jamais. A mesa da Eucaristia nos quer ensinar. Que a ordem de Deus, nosso Pai, é o pão partilhar. Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar aleluia.